sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo, porque essa maioria de circunstâncias tem todo o tempo a seu favor para continuar na sua sanha reformadora. Pois é, meus amigos, custa crer o que a gente ouviu hoje da Suprema Corte do nosso país. Ainda bem que não votamos neles, né? Eles são indicados por presidentes da República e são aprovados pelo Senado Federal, em quem nós votamos. Mas eles decidiram que liberdade de expressão é relativo, que liberdade de opinião é relativo, que lei de segurança nacional tem que ser aplicada, que as pessoas vão para a prisão por soltar foguete, né? E não se prende quem destrói, quem queima, quem quebra. Se prende quem fala. Falaremos aqui sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, petição SF número 14 de 2019, solicitado pelo jurista Modesto Carvalhosa, pelo desembargador Laércio Laurelli e pelo advogado Luiz Carmo Crema. A imoralidade do Tribunal Constitucional envergonha o povo brasileiro. Como um integrante do Supremo Tribunal Federal terá condições para julgar alguém se ele não guarda virtudes morais, base de sustentação de uma sociedade. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente é mentira. Vossa Excelência dizia é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Ministro. É dever constitucional, moral e ético que os integrantes do Supremo Tribunal Federal prestem contas à sociedade brasileira, bem assim os seus filhos, suas esposas e todos aqueles que guardam relações privadas com os ministros, notadamente quem tem cônjuge que integra escritório de advocacia e representam clientes junto ao tribunal e quem é sócio majoritário em empresas que se agarra em contratos públicos. Para resumir o pedido, que possui mais de 170 páginas, muito bem estruturadas e documentadas, com o embasamento jurídico necessário, iremos apenas contar a história principal apresentada neste. Em diversos momentos, vimos o STF ser contra decisões que fossem embasadas em provas obtidas ilegalmente. Mas o que mudou de lá para cá? Já havia um tempo que o ministro Gilmar Mendes havia começado a se utilizar de provas ilegais, como as supostas mensagens vazadas pelo site The Intercept para advogar a favor da liberdade de Lula. Até então era apenas Lula o atingido pela Lava Jato. Dia 31 de julho de 2019, segundo o editor do Jota, o presidente do STF, Dias Toffoli, teria ficado visivelmente incomodado com uma notícia sobre a investigação da reforma realizada pela OAS em um imóvel seu. Alexandre de Moraes é o relator do inquérito aberto em março por ordem do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Na segunda-feira, o relator determinou que um site e uma revista online retirassem de suas páginas reportagens que citam o ministro Toffoli. Os ministros estavam incomodados, também, com as investigações da Receita Federal que atingiam 133 contribuintes, incluindo ministros e seus familiares. Para reverter essa situação, eles teriam ensaiado uma reação em cadeia, e a principal saída teria sido acionar o inquérito das fake news. O que causa muita estranheza é que a suspensão das apurações da Receita Federal tenham se dado junto ao inquérito das fake news. Primeiro, Alexandre de Moraes suspendeu as apurações da Receita Federal. Também hoje, Alexandre de Moraes determinou a suspensão de investigações da Receita Federal que envolvem Gilmar Mendes e a mulher de Dias Toffoli. Não contente, pediu o afastamento temporário dos auditores federais que promovem a investigação para enquadrá-los na prática de improbidade administrativa, ainda instaurando contra eles processo criminal em razão de suas investigações administrativas.
Ao todo, foram interrompidas investigações contra 133 contribuintes. A decisão foi tomada no inquérito aberto para investigar ofensas e fake news contra o STF e os ministros do Supremo. Além disso, Alexandre de Moraes determinou o afastamento de 2 servidores da Receita Federal. No mês anterior ao início das investigações, foi divulgado um relatório que envolvia suspeitas em relação à movimentação financeira do ministro Gilmar Mendes. Segundo Carvalhosa, não havia notícia de tanta arbitrariedade e truculência no acobertamento de ilícitos já levantados pela Receita. E diz que com isso o STF deixa de ser um poder legítimo da República, se tornando um refúgio de seus próprios integrantes. O pedido lembra que a decisão de Alexandre de Moraes foi instaurada imediatamente após a divulgação da reportagem, que revelou documentos que ligavam ministros a um esquema de corrupção. Outra ilegalidade do inquérito seria que o ministro indicou o relator e inquisidor, ele próprio, violando as normas de distribuição prevista no regimento interno, garantindo a pessoalidade e a parcialidade. O único voto contra a legalidade do inquérito foi proferido pelo ministro Marco Aurélio de Mello, como pode ser visto no vídeo a seguir. Não pode a vítima instaurar inquérito e, uma vez sendo formalizado o requerimento de instauração de inquérito, cumpre observar o sistema democrático da distribuição, sob pena de passarmos a ter, como eu disse, um juízo de exceção em contrariedade ao que previsto no principal rol das garantias constitucionais da Carta de 1988. O inquérito ainda tramitava em sigilo. E devo ressaltar que inicialmente esse inquérito foi coberto pelo sigilo. Receio muito, presidente, as coisas misteriosas. Segundo Carvalhosa, o inquérito foi instaurado para punir aqueles que são contrários à posição dos ministros, disfarçando com o nome de apuração de fake news. O ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão de celulares, tablets e computadores e ainda o bloqueio das contas dos investigados em 4 redes sociais. Os inquéritos em andamento investigam as opiniões negativas e as ofensas de pessoas contra o STF e contra os ministros. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. A regra que existe desde que o mundo é mundo. É querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Algumas ações inconstitucionais foram tomadas por quem deveria ser o guardião da Constituição. Segundo o pedido, ainda que houvessem razões jurídicas para a instauração de tal inquérito, não é do Supremo Tribunal Federal a competência para instaurar e conduzir investigações criminais. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal somente autoriza decisões monocráticas quando a causa estiver sumulada ou houver jurisprudência dominante do plenário. As atuações de Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes provam que agiram em defesa de interesses pessoais e privados e colocaram o Supremo Tribunal Federal sob suspeição. Esse foi um resumo das primeiras 30 páginas de 171 do pedido de impeachment enviado para o Senado e nunca colocado para votação. A partir daí, diversas decisões monocráticas foram tomadas, como, por exemplo, Alexandre de Moraes, impedindo a posse de ramagem. O ministro Marco Aurélio também tem uma opinião sobre esse episódio. E o que houve, e ficou realmente uma certa perplexidade no ar. Houve uma decisão de um integrante do Supremo, por sinal mais novo integrante do Supremo, simplesmente afastando a eficácia de um ato do presidente da República. Estivesse eu na cadeira do presidente Jair Bolsonaro, teria simplesmente adiado a posse e impugnado a decisão proferida individualmente pelo ministro Alexandre de Moraes.
para ouvir, então, o Supremo propriamente dito. No início, eu tenho que a atuação do Supremo deve ser uma atuação posterior, não deve estar ligada em si ao ato de nomeação. E aí caberia aguardar e, se provocar do Supremo quanto a um desvio de conduta do diretor da Polícia Federal, muito bem, vir ele, Supremo, atuar. Mas ele sequer seria competente para julgar uma impugnação a respeito. Chegamos ao ponto de um jornal ser praticamente fechado, pois todo o seu material foi apreendido. Desde quando a vítima julga o acusado? Onde está a imparcialidade? Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade e haverá tendência em condenar o acusado. Para Carvalhosa, abre aspas, os ministros não estão autorizados, sob rotulagem de notícias falsas, valerem-se de supostas publicações para implantar processo inquisitório e secreto, ordenando buscas e apreensões e depoimentos forçados de jornalistas que simplesmente divergem da opinião dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Até quando aguentaremos essa tentativa tirânica de calar as pessoas? Até quando seremos julgados sem direito à ampla defesa e com base apenas em opiniões que desagradam aos outros? Presidente, estamos diante de um inquérito natimorto e ante as achegas verificadas depois de instaurado, diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. De que este é apenas o primeiro passo. Porque essa maioria de circunstâncias tem todo o tempo a seu favor para continuar na sua sanha reformadora. Uma pena que após a votação para a legalidade do inquérito, algo que antes eram ações inconstitucionais de apenas alguns ministros, passam a ser do STF como instituição. Vamos às ruas exigir de nossos senadores que votem os pedidos de impeachment. A guerra entre Davi e Golias está apenas começando. Tenho para mim que o que se contém nesses dispositivos é uma censura prévia. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador.